Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje daremos continuidade ao estudo das obras de Santo Ambrósio. Hoje iremos estudar o livro Hexamerão, que é o 26º volume da Patrística. Sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de iniciar este vídeo pedindo desculpas por não ter lançado o vídeo semana passada, mas eu precisei viajar para um congresso de educação católica. E aí eu fiz o vídeo meio às pressas e ficou pior do que normalmente fica, de modo que eu preferi deixar para regravar esta semana e fazer tudo com um pouco mais de calma. Enfim, tentar ter um pouco mais de qualidade no material apresentado. Bom, no vídeo de hoje, como eu havia explicado anteriormente, nós iremos continuar o nosso estudo das obras de Santo Ambrósio. Iremos estudar hoje Hexamerão, que é o 26º volume da Patrística. Bom, nós fizemos um salto, como eu havia explicado anteriormente. Estávamos, salvo engano, no 5º volume da Patrística e agora vamos para o 26º. Isto porque as obras de Santo Ambrósio ficaram assim muito distantes uma da outra dentro da Patrística, e eu preferi então não optar por essa sequência lógica que estávamos seguindo, né? E apresentar logo todas essas obras de Santo Ambrósio para, enfim, já fazemos aqui a análise completa do seu trabalho. Gostaria até que dentro da Patrística houvessem outras obras de Santo Ambrósio, mas infelizmente só temos essas. Bom, então no vídeo de hoje faremos isso, faremos a análise, iniciaremos a análise desta obra, tá bom? Eu creio que será preciso 2 ou 3 vídeos para concluir esse material, apesar de ele ser pequenininho. Mas me pareceu um pouco complexo em alguns pontos, e eu precisei fazer algumas investigações aqui paralelas para muito mais corrigir falhas minhas do que... e tentar compreender o texto, do que realmente fosse digamos assim, uma profunda dificuldade inerente ao texto. Foi realmente mais falha minha. Bom, então vamos então tentar compreender em que contexto geral está essa obra, tá bom? Bom, o título original é Hexamerão, e este livro, na verdade, são 9 homilias realizadas evidentemente por Santo Ambrósio por volta de 387, 388. Santo Ambrósio ele não escrevia suas homilias. Ao estudar o trabalho, percebe-se, talvez seja só uma percepção minha, peço desculpas se for assim, mas percebe-se que ele estudava o tema antes e no momento da sua homilia, ele esperava então pela inspiração, e assim o fazia. Alguém tomava nota dessas homilias e depois o santo ia então fazer uma revisão daquilo que havia sido anotado, melhorar um pouco o texto e a partir daí então criar esse material final que nós temos hoje, tá bom? Bom, Hexamerão então é uma de suas obras exegéticas, lembrando que a exegese ela trata de comentários ou dissertações que têm por objetivo esclarecer ou mesmo interpretar minuciosamente, né, um texto ou mesmo uma palavra da Bíblia, tá bom? Bom, então Hexamerão ele é um relato dos 6 dias da criação do mundo, narrada justamente no primeiro capítulo do Gênesis. Vamos fazer uma viagem aqui pelo Gênesis durante este vídeo e, na verdade, durante estes vídeos, e iremos então percorrer todo o Hexamerão, tá bom? Bom, essa obra de Santo Ambrósio ela foi inspirada em obra homônima escrita por São Basílio, e como eu disse anteriormente, eu creio que
Essa inspiração se deu muito mais pelo fato de Santo Ambrósio estar estudando esse material antes de fazer a sua homilia, estava obviamente se preparando para a sua homilia, então ele lia esse material assim como diversos outros, né, assim como as próprias escrituras, e a partir daí realizava a sua homilia, de modo que é natural que uma obra ficasse parecida com a outra. Mas ele não hesita em discordar de São Basílio em um momento ou outro, tá bom? Bom, então nessa obra, Santo Ambrósio ele irá endossar esta interpretação de que cada dia de 24 horas corresponde a uma ou várias obras criadoras de Deus, que finalmente vai descansar no sétimo dia, o sábado. Bom, então o livro, em termos gerais, ele se trata disso, ok? Quais são as principais ideias que nós iremos encontrar neste texto? Em especial, na maioria dessas homilias, nós iremos observar Santo Ambrósio combatendo a filosofia helenística. Né? Em especial, ele está debatendo contra Platão e Aristóteles, apesar de não ficar tão claro assim no texto, dando então a entender que não é um debate apenas contra Platão e Aristóteles, mas contra as suas escolas, né? Contra seus seguidores. Em especial, Santo Ambrósio irá, em suas discussões, tentar desfazer contradições entre espírito e matéria, ser absoluto, ser contingente, e em especial ele irá discutir sobre o fato do mundo ser criado, do mundo ter tido um início a partir da vontade de Deus, e não deste mundo ser eterno ou mesmo coeterno com algum Deus, com alguma interpretação daquilo que representaria um Deus dentro dessas filosofias, tá bom? A metodologia de Santo Ambrósio, no entanto, ela parte do sentido literal das escrituras e tenta, desse texto literal, tirar algumas conclusões teológicas e morais. Bom? Em especial, não sei se pelo fato de já estarmos aqui no volume 26, mas percebi uma mudança significativa na apresentação do texto dentro aqui da patrística, em especial pela grande riqueza de notas de rodapé que nós agora iremos encontrar nesta obra, e que, não sei se lembram, mas eu falei quando estudamos Contra as Heresias de Santo Irineu, que eu preferi fazer o estudo pela obra em italiano, porque havia muitas notas de rodapé naquela versão italiana que me ajudaram a compreender melhor o texto. Contudo, aqui já no volume 26, né, da patrística, nós temos aqui uma riqueza em notas de rodapé que bom, enfim, elogiável, realmente nos ajuda bastante na leitura do texto, e em especial no início desta obra, refiro-me a um texto que encontra-se na página 13, há aqui digamos assim, um bom resumo do que nós iremos encontrar nessas homilias aqui apresentadas por Santo Ambrósio. Esse texto ficou maravilhoso, eu não irei ler aqui para vocês, porque acabaríamos tomando muito tempo num texto que evidentemente vocês podem ler aí e tirar suas próprias conclusões. Mas realmente é um resumo muito bom dessa obra, tá bom? Bom, eu vou então iniciar a minha análise das duas primeiras homilias, que correspondem aos 2 primeiros dias de criação, e no próximo vídeo, então, darei continuidade com as demais homilias, tá bom? Bom, vou apresentar aqui, então, um pouco da análise desse texto, lembrando que, vale ressaltar, aqui se trata da minha leitura, se trata de alguns pontos que me chamaram a atenção durante essa leitura, e é claro, eu gostaria de repetir, isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho que nós estamos realizando aqui,
ele se trata de um estudo em conjunto. Então, os comentários estão aí, fiquem à vontade para trazer qualquer outro ponto de vista sobre esse material lido, assim como, evidentemente, aquele material que eu trago para apresentar a vocês são as coisas que chamaram a minha atenção, então pode ser que alguns outros pontos chamem a atenção de algum de vocês e que vocês queiram trazer isto para esse nosso debate como um todo. Os comentários estão abertos para isso, tá bom? Por favor, fiquem à vontade. Bom, então eu vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção nessas duas primeiras homilias. São as homilias que eu preparei o material para este primeiro vídeo e, bom, não sei se terminarei todas as outras homilias num outro vídeo apenas. Eu creio que precisarei de mais 2 vídeos para isso, mas enfim. Nesse vídeo de hoje iremos tratar da primeira e da segunda, o que já nos dá aqui um bom material, uma boa quantidade de material para discutirmos, tá bom? Bom, então essa primeira homilia trata do primeiro dia da criação. Vamos então dar uma olhadinha aqui na Bíblia e vermos com mais precisão do que ele está falando. Nós vamos aqui nos referir então ao Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Santo Ambrósio vai então pegar este texto, vai pegar aquilo que se refere ao primeiro dia da criação e vai então realizar a sua primeira homilia em cima disso. Bom, ele abre essa homilia criticando tanto a visão de Platão como de seus discípulos sobre os 3 princípios para todas as coisas, ou seja, Deus, o modelo e a matéria, que eles defendem serem todos incorruptíveis e serem todos sem início, né? Ou seja, todos eternos. A própria patrística, que faz a citação de um artigo muito interessante sobre a interpretação de Santo Ambrósio das obras de Platão, mas infelizmente eu não consegui esse artigo para até trazer um pouco dessa discussão aqui para vocês, tá bom? Caso alguém consiga esse artigo e puder colocar aí nos comentários, eu fico muito agradecido, tá bom? Bom, ele critica então esse Deus platônico que não é criador da matéria, mas apenas um artífice dela, em vista do modelo, né? Ele vai a partir do modelo criando as coisas. Critica também Aristóteles, que estabeleceu 2 princípios, matéria e forma, e com estes um terceiro princípio, chamado justamente de princípio eficiente, ao qual competia produzir convenientemente o que julgasse necessário. Bom, Santo Ambrósio até aproveita para dar uma alfinetada e explica que foi justamente esse erro de misturar criador com criatura que levou os gregos a acreditarem que partes do mundo eram os próprios deuses deles, né? E aí ele segue defendendo nessa homilia que o mundo não seria incriado, que ele não é eterno, mas que ele foi sim obra do Senhor. A homilia basicamente tem isso como tema principal. Aqui é preciso deixar claro que ele não vai se estender numa prova filosófica, numa contraprova filosófica, porque é preciso lembrar, ao ler esse material, que nós estamos aqui lidando com uma homilia, tá bom? Então, mesmo que depois ele tenha trabalhado essa homilia para ficar um texto, digamos assim, um pouco mais elaborado, ele não... Nesse trabalho de elaboração do texto, ele não tirou aqui a característica de homilia. Então, tratam-se realmente de homilias e não de um trabalho filosófico. Então, aqui ele não fará uma contraposição filosófica contra essas teorias que ele faz aqui, uma crítica apenas, digamos assim, por alto, né? E o leitor precisa ficar, então, atento a isso, né? É claro que
Eu creio que no avançar do nosso estudo da patrística encontraremos outros escritores que irão fazer uma crítica, digamos assim, um pouco mais detalhada, um pouco mais aprofundada, mas não é o caso que nós iremos encontrar aqui, tá bom? É preciso deixar isso bem claro. Então a sua argumentação ela tem muito mais origem nas escrituras, ele vai citando passagens curtas ou extensas, e lembrando que ele fazia essas citações de memória, tá bom? E provavelmente aqui ele estava fazendo um resumo do que ele havia lido na obra Hexameron de São Basílio, né? Então, de uma forma geral, né, digamos assim, resumidamente, essa primeira homilia ela trata justamente de questões filosóficas, mas sem uma profundidade que nos permitiria, por assim dizer, decidirmos quem está certo no debate ou não, né? Vejamos então o segundo dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Nesta homilia, Santo Ambrósio inicia pedindo aos fiéis que ouçam as suas palavras, não pela ótica dos filósofos, mas pela verdade vinda de Deus, né? Que ele vai continuar claramente nesse embate com os filósofos, mas esta homilia, pelo menos em seu início, nós podemos dizer que ela seria como que um elogio da palavra criadora de Deus. O fato de Deus dizer faça isto e esta coisa ser feita. Então, a boa parte dessa homilia nós encontramos, digamos, esse grande elogio como pano de fundo, por assim dizer, né? Mas a seguir ele parte para discutir justamente esse primeiro versículo associado ao segundo dia: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras, né? Bom, é claro que sempre que nós lemos essa primeira parte esse primeiro capítulo do Gênesis, se nós buscarmos nele uma interpretação literal, o que nós temos é aquela impressão de que nós temos aqui uma cultura primitiva tentando descrever de alguma forma como seria, na sua visão, a criação do mundo. Muitas das coisas que nós encontramos no Gênesis, elas nos parecem como que uma forma primitiva de explicar como as coisas funcionam, como por exemplo esta parte aqui, que poderia nos levar a crer que eles estavam tentando justificar por que existia a chuva, né? Porque em algum momento Deus separou essas águas, ficou uma água em cima, ficou uma água embaixo, e em alguns dados momentos, por vontade de Deus ou por qualquer outro motivo que a cultura deles explicasse, essa água de vez em quando caía, né? E nós tínhamos ali a chuva. É claro que se nós formos olhar o Gênesis por essa ótica, ele vai muito mais nos aparentar ser isto, né? Uma interpretação primitiva do mundo. É claro, vale ressaltar que o Gênesis ele não é um livro científico, ele é um livro teológico, ele tem que ser interpretado de forma teológica. Essa é a visão, digamos assim, aceita dentro da Igreja Católica, né? E por qualquer pessoa de bom senso, né? Mas aqui não, aqui Santo Ambrósio ele está tomando essas palavras de uma forma literal. Talvez poderíamos até dizer que seria um erro de sua parte, o que seria muita ousadia, né, da nossa parte dizer isso. Mas enfim, não é a melhor interpretação para esse texto. Contudo, ele parte dessa interpretação literal, e aqui surge um momento muito interessante dentro dessa homilia que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. É que aqui Santo Ambrósio, ao tomar ao pé da letra essa afirmação, ele vai começar a confrontar tais palavras com o modelo geocêntrico. Bom, e por que isso é interessante? Porque
É curioso que sempre quando falamos de Igreja Católica, quando é nos falado de Igreja Católica, a Igreja ela é apresentada como uma entidade que sempre foi contrária ao modelo heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro do Sistema Solar, e favorável ao modelo geocêntrico, com a Terra no centro do universo. Contudo, o que nós vamos encontrar aqui nessa homilia, e foi esse o ponto que eu achei interessante, é que a todo momento Santo Ambrósio está fazendo um profundo ataque ao modelo geocêntrico. Né? Bom, lembremos que o modelo heliocentrista ele só irá surgir no século XVI. Estamos aqui em torno de 380, logo no século IV, né? Ou seja, estamos aqui 10 séculos antes do modelo heliocêntrico. E, mesmo assim, o que nós encontramos é este combate claro, explícito, dentro dessa homilia, mostrando que mesmo o modelo geocêntrico não é um modelo que agradava àqueles que estavam defendendo a fé católica. Né? Vejamos então um pouco com mais detalhes como é que era esse modelo. O modelo geocêntrico, que dominou o pensamento astronômico por muitos séculos, ele descrevia o universo como tendo a Terra no centro e com outras esferas celestes girando ao redor deste centro, girando ao redor da Terra. Então, veja como o modelo é curioso. Né? Essas esferas celestes elas eram concebidas como abóbadas sólidas ou esferas cristalinas, muitas vezes chamadas de esferas celestes ou esferas dos planetas, que carregavam, cada uma dessas esferas, né, um corpo celeste. Então, todas essas esferas carregavam os corpos celestes, como, por exemplo, o Sol, a Lua. Então, se nós tínhamos aqui a Lua, nós tínhamos essa Lua presa numa esfera celeste dessa. Essa esfera ficava se movimentando e carregando aí, então, no seu movimento, a Luazinha com ela. Né? Da mesma forma, o Sol e por aí vai. Os demais planetas, que já eram muito conhecidos, né, aqueles visíveis a olho nu. Bom, a ideia das abóbadas celestes era uma representação física das órbitas dos planetas, assim como das estrelas, né? E, bom, como eu expliquei, elas eram consideradas como círculos ou esferas concêntricas centradas na Terra. Bom, essa ideia das esferas celestes ela era muito propícia para explicar a complexidade do movimento dos astros, porque uma vez que cada planeta estava preso a uma esfera diferente, essas esferas poderiam se movimentar em direções diferentes, independentes uma da outra, de modo que cada planeta poderia ter o seu, digamos assim, o seu movimento, sem assim perturbar o movimento do outro, né? Bom, o modelo geocêntrico, com essas suas abóbadas celestes, ele dominou o pensamento astronômico até por volta do século XVI. Bom, lembre-se que dominar não significa que só existia ele, tá bom? E foi então, a partir do século XVI, que o modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico, ele desafiou um pouco essa visão aí, desafiou bastante, né? Desculpa, essa visão aí, colocando então o Sol no centro do Sistema Solar, né? Bom, essa revolução heliocêntrica iniciada por Copérnico eventualmente levou ao declínio do modelo geocêntrico, isso não foi imediatamente, né? E levou também ao surgimento da astronomia moderna. Bom, creio que não falei isso anteriormente, mas não fica explícito no texto que o modelo que Santo Ambrósio está criticando é o modelo geocentrista, tá bom? Mas fica claro a partir da crítica que ele está fazendo e das descrições que ele nos apresenta ali. E é curioso como Santo Ambrósio, com sua inteligência finíssima, ele percebe que esse modelo não é suficiente, não é adequado para descrever essa realidade do mundo criada por Deus. Então, Santo Ambrósio tem essa percepção, ele não nos apresenta um modelo substituto, um modelo que fosse mais adequado para essa descrição da realidade, mas, como eu disse, com sua inteligência finíssima, ele consegue perceber que há algo de errado aí, há algo de estranho, e
é o motivo pelo qual nós percebemos dentro da homilia que ele rejeita tal modelo descrevendo a realidade, tá bom? Outro ponto interessante aqui nessa discussão e que eu gostaria de trazer para vocês é a respeito da palavra céu, tá bom? Nós vamos encontrar aqui na homilia, nessa segunda homilia de Santo Ambrósio, a palavra céu, num certo contexto, e o contexto é o seguinte: ele está justamente criticando os geocentristas que afirmam que não pode existir mais que um céu, né? Santo Ambrósio, contudo, ele mostra diversas passagens aqui da Bíblia, salvo engano, demonstrando que tais passagens falam de céus, né? Então, Santo Ambrósio aqui percebe esse céu da seguinte forma, né? Ele percebe esse céu como uma realidade pertencente à nossa realidade física, né? E não como aquele sentido metafísico que creio seja a nossa interpretação de hoje, né? Nós temos a interpretação do céu como um espaço muito mais metafísico, para além dessa realidade física na qual estamos. Mas ele, contudo, não. Tá? Ele percebe, então, ele vê esse céu como realmente essa estrutura pertencente ao mundo físico e com diversas outras estruturas acima deles, cada uma representando um céu superior ao outro, né? Um acima do outro. Talvez seja uma forte influência ainda do pensamento grego, né? Bom, contudo, essa confusão não é tão ingênua como parece. Há diversas passagens na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, em que nós temos a referência desse termo associado como o nosso céu físico, o que torna natural essa confusão. Por exemplo, eu separei alguns trechos aqui que eu gostaria de ler para vocês, né? Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Estamos aqui, evidentemente, falando da ascensão de Cristo ao céu. Outra passagem nós podemos encontrar aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 9 ao 11. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Bom, se formos aqui ao Catecismo, tá bom? Parágrafo 326, ele nos diz o seguinte: na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo o que existe, a criação inteira. Indica também o laço que, no interior da criação, ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu, ou céus, pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Pai nosso que estais nos céus, como nós encontramos em Mateus 5,16. E, por conseguinte, também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que rodeiam Deus. Então, observe que essa mistura que nós vamos encontrar nesse texto de Santo Ambrósio, ela não é tão ingênua quanto possa parecer no primeiro momento, tá bom? Então é preciso ter um certo cuidado durante essa leitura, porque em vários momentos ele vai nos parecer estar misturando um pouco essas duas ideias aqui, tá certo? Bom, lembremos que ainda estamos em 380, né? Então muitos esforços interpretativos ainda precisariam ser feitos para, digamos assim, uma compreensão mais madura de tal termos, até chegarmos a essa compreensão que nós temos hoje, né? Bom, em geral, o que nós percebemos no texto é que, na verdade, ele está
dedicando ali o seu esforço intelectual para criticar esse modelo de Ptolomeu, né, dessas abóbodas celestes, como eu demonstrei, como eu falei aqui anteriormente, e que ele percebe, né, com sua inteligência, que aquilo ali não está descrevendo, por assim dizer, corretamente a realidade. Tá bom? Bom, além desses pontos, há alguns outros pontos delicados no texto que eu gostaria de reforçar aqui com vocês. Bom, o primeiro deles é aquilo que eu já até citei anteriormente, o fato de que, por termos passado do 5º volume para o 26º, nós conseguimos notar aqui uma, digamos assim, diferença na qualidade do cuidado com esse texto. Realmente essa quantidade de notas de rodapé que aparecem nesse volume deixa uma leitura muito mais agradável, muito mais interessante. Tá bom? Parabéns a Paulo pelo trabalho. Né? Outro ponto é que algo que eu achei muito curioso no texto da primeira homilia, mas que acabei não chegando a falar aqui anteriormente, que há uma certa referência em que ele parece relacionar a esfericidade da Terra com a concordância de alguma filosofia antiga. Ele diz o seguinte: portanto, já que ouves tantos oráculos que testificam que Deus fez o mundo, não acredites que o mundo seja sem princípio, por se dizer que o mundo é como uma esfera e assim parece não ter nenhum princípio. Então, achei curiosa essa referência. Bom, por 2 motivos, né? Primeiro, porque já percebemos aqui essa discussão da esfericidade da Terra aparecendo em um texto que ele evidentemente não cita, ele apenas fala de um modo geral, como se estivesse citando textos bem conhecidos da época, né? Como essa relação me pareceu muito interessante, né? Essa relação entre pela Terra ser esférica, ser um indicativo de que ela não tem fim, uma vez que a esfera ela não tem começo e não tem fim. Né? Qual é o ponto inicial da esfera? Não se tem. E aí, talvez, com base nesse princípio, evidentemente nós percebemos aqui uma extrema presença da filosofia grega, né? E justamente por esse raciocínio, talvez os próprios filósofos que a estivessem defendendo falassem a respeito dessa terra, da Terra não ter um início, né? Associando evidentemente aqui a um raciocínio matemático. Provavelmente algum filósofo pitagórico. Peço desculpas por não saber a quem ele está realmente se referindo. Também essa presença da filosofia grega está muito marcante no texto, tá bom? Eu gostaria, por exemplo, de mostrar para vocês um texto que nós encontramos na página 33, salvo engano. Vejamos o seguinte: os 4 elementos são o ar, o fogo, a água e a terra, que estão misturados uns aos outros em todas as coisas. Né? Então, percebemos aqui claramente essa presença da filosofia grega. Pois podes encontrar o fogo tanto na terra, frequentemente tirado das pedras e do ferro, como no céu, quando o firmamento está brilhando e luzindo de estrelas refulgentes. Pode-se perceber a existência da água, a que está acima do céu, ou a que frequentemente cai daquele local superior sobre a terra, pela chuva forte. A estes exemplos, nós poderíamos somar muitíssimos outros, se víssemos que têm alguma utilidade para a edificação da igreja. Nós vemos aqui que, apesar dessa extrema presença da filosofia grega dentro da sua homilia, em nenhum momento isso parece fazer com que o santo ele perca, por assim dizer, o rumo dentro do seu raciocínio cristão, né? Bom, e ainda sobre essa discussão a respeito do modelo geocentrista, nós encontramos no texto uma certa discussão a respeito de onde a Terra estaria apoiada, né? Se seria no ar ou se seria apoiada no mar, né? E no qual ele prefere, em resposta, citar as Escrituras e argumentar que a Terra ela está apoiada no que for preciso de acordo com a vontade de Deus. Bom, o seu argumento, apesar de apresentar
de certa forma, uma fuga, né, de uma resposta filosófica mais profunda, é curiosa porque aqui, mais uma vez, ela representa aquela inteligência finíssima de Santo Ambrósio, em que, por ele perceber que o modelo não está, não lhe parece preciso, não lhe parece correto, por mais que ele não demonstre aqui na homilia o que estaria de errado nesse modelo, mas ele tem uma certa percepção de que há algo de errado ali, e ele prefere então, né, dar uma resposta que para ele parecia muito mais prudente, ou seja, olha, está apoiado naquilo que Deus desejar. E que com o passar do tempo, ao ver o quão errado estavam esses modelos, né, comparado com os modelos que nós temos hoje, é curioso como a sua resposta acaba sendo até mais assertiva, porque de certa forma, se nós interpretarmos hoje, e assim o devemos, né, todas as leis físicas, no fim das contas, são uma vontade de Deus. Então, de certa forma, a Terra está apoiada em quê? Ela está apoiada numa lei física. E essa lei física nada mais é do que a vontade de Deus, né? E justamente a sua resposta acaba indo ao encontro dessa compreensão muito mais profunda que temos do universo hoje do que o modelo geocentrista a qual ele estava combatendo, né? Bom, mais uma vez, tá? Só para finalizar, a palavra geocentrista ela não aparece no texto, tá bom? Ele dá apenas a entender que ele está combatendo e interessante, ele dá a entender que ele está combatendo até diversas variantes desse modelo geocentrista, o que torna o texto de Santo Ambrósio até bastante interessante para aqueles que talvez gostassem de desejassem fazer um estudo histórico desses modelos. Eu não os conheço, não conheço essas variações desse modelo, mas me parece que aqui seria uma fonte muito interessante para uma pesquisa, né? Não para o início de uma pesquisa, mas para se tomar como referência no estudo das variantes desses modelos, tá bom? Bom, isso foi um pouco do que eu anotei, que eu achei interessante trazer para vocês, espero que tenham gostado. Repito que os comentários estão à disposição para trazerem quaisquer outras informações que acharem interessante, que tenham encontrado aí no texto, quaisquer outras curiosidades, tá bom? E no próximo vídeo eu vou então continuar com as demais homilias. Eu creio que não poderei concluir num único vídeo as outras homilias, muito mais pelo fato de que eu ainda preciso concluir a leitura de algumas delas, e eu gostaria ainda de lançar um vídeo esta semana, para tentar compensar um pouco aquele vídeo que faltou na semana passada, tá bom? Bom, um abraço para todos, espero que estejam gostando do conteúdo. Peço mais uma vez que compartilhem esse material com alguém que vocês acreditam que tem interesse em acompanhar esse nosso estudo, tá bom? Quanto maior o nosso número aqui, maior a troca de ideias e creio que mais interessante ficará esse nosso estudo, tá bom? Um abraço para todos, espero vê-los ainda esta semana, tá bom? Que Deus os abençoe e até lá.